Bom dia, meus amores do quinto ano. Bom, a gente vai dar continuidade às nossas atividades de história. Na aula passada, a gente ficou na página 55 e hoje vamos continuar com o conteúdo da página 56, 57, 58 e 59. A página 56, eu quero que vocês acompanhem, eu tô com ela bem aqui na minha página, certo? Onde a gente vai fazer a leitura, tá? A tia vai ler e vocês vão acompanhando. Quando entraram em contato com os povos indígenas após 1500, os portugueses perceberam que o trabalho e os alimentos eram divididos entre todos. Homens, mulheres, crianças e idosos tinham tarefas diferentes, mas todos colaboravam para a sobrevivência da aldeia. Então, os portugueses acharam estranho essa questão da divisão para todos, mas essa era a forma que os indígenas tinham e viviam nas aldeias. Tudo era dividido entre eles, tanto os alimentos como os trabalhos dentro das aldeias. Essas características da cultura daqueles povos indígenas causou muito espanto aos portugueses, porque na Europa havia muitas diferenças sociais e as riquezas e as terras não eram divididas de forma igualitária entre todos, bem diferente da cultura indígena. Na cultura europeia, havia a ideia de propriedade privada. O que é essa propriedade privada? Hoje nós temos muito isso aqui no Brasil, no mundo inteiro, a propriedade privada. Por exemplo, a nossa casa é uma propriedade privada onde ninguém entra sem a nossa permissão. Essa seria a forma correta. Nas aldeias não tinha esse negócio de coisa privada. Tudo era de todos, comida era para todos e os trabalhos também eram para todos. Enquanto na Europa tinha essa concepção de propriedade privada, nas sociedades indígenas essa ideia de privado não existia, tá? Não apenas a falta da propriedade privada diferenciava a cultura indígena da portuguesa. Como vimos nos capítulos anteriores, as crenças religiosas e a organização política também era bem diferente da dos portugueses. Lá nas aldeias tinha o pajé, que era responsável por curar as pessoas, por aconselhar, os chefes de família que tomavam as decisões eram tomadas em um único lugar, geralmente eram nas escolas, para todos terem participação, saber o que estava acontecendo. Na Europa não existia isso. Então, muita diferença da cultura de lá para a nossa, né? Aqui aí nós temos a atividade 1. Pergunta: por que portugueses e indígenas encaravam a terra e as riquezas de formas diferentes? Qual era o ponto de vista de cada um deles? Aqui você vai dizer o que os índios diferenciavam dos portugueses com relação à distribuição, à divisão das riquezas e das terras, que eu já acabei de explicar que isso é bem diferente. Na 2, eu tenho 3 palavras: comunidade, trabalho e propriedade. Essas 3 palavras formam frases de acordo com os trabalhos indígenas. Eu quero que vocês formem uma frase tendo que ser copiada essas 3 palavras dentro dos trabalhos indígenas que a gente já viu, da cultura indígena, aqui que é dessa página que a gente já viu. Certo? Agora nós vamos para a página 57. Aqui na 57, nós já vamos passar dos índios, da cultura indígena, para a cultura africana, que foram aquelas pessoas que eram trazidas de forma escravizadas em navios negreiros, em porões, em condições que não eram boas, condições deles passavam fome, muitos morriam na estrada, na viagem de lá para cá nos navios, porque eles sofriam muito durante a viagem. Então, aqui
nós vamos falar sobre os africanos, que também foi muito forte na nossa influência, na nossa cultura brasileira. Aqui diz assim: os africanos trazidos para o Brasil também tinham uma cultura muito rica e diversificada. O que é rica e diversificada? Era muito rica e muito também diferente da nossa, da que tinha, né, dos portugueses. Aí, juntando tudo, formou-se a cultura brasileira, que é daqui do Brasil. Um exemplo dessa diversidade são as relações familiares, que eram e continuam sendo muito importantes para a sociedade africana. Contudo, muitas vezes a ideia de família dessa sociedade era bem diferente da nossa. Na África, entre alguns povos, todos os filhos que nasciam se tornavam parentes apenas da família do pai. Olha que diferente da nossa. Nascem os filhos, mas a gente é parente tanto da mãe como da parte do pai. Na África não era só parente da família do pai. Uma diferença, certo? Na África também, entre outros povos, todos os filhos que nasciam se tornavam a família do pai. A mãe e seus parentes não eram considerados da mesma família que o filho. Olha a diferença. Mas existiam outras sociedades em que ocorria o contrário. E todos os filhos faziam parte da família da mãe. Dependia muito do lugar da África que eles viviam. Também existiam sociedades em que os homens podiam se casar com várias mulheres. Aqui no Brasil não pode. Isso se chama bigamia. Quando há um casamento com duas mulheres ou uma mulher com dois homens, se chama bigamia. No Brasil não pode. Na África pode, né? Mas isso não ocorria em toda a África. Não estou dizendo que é em todo lugar da África. Alguns lugares era considerado normal, mas em alguns outros lugares não. Alguns povos consideravam que as ações de um dos membros da família era responsabilidade da família inteira. Isso geralmente acontece aqui no Brasil. Acontece alguma coisa, toda a família tem uma certa responsabilidade, porque é família, tá bom? Vamos continuando. Assim, se uma pessoa cometesse um crime, olha o exemplo, todos seriam punidos, certo? O trabalho lá também na África era dividido entre os membros da família. Geralmente as mulheres eram responsáveis pelo trabalho agrícola, de preparar a terra, de plantar, de colher, enquanto os homens deviam construir o quê? As casas, caçar, cuidar do gado e proteger a família. Então, aí a gente tem um texto mais aqui embaixo, tá? Que eu quero que depois vocês leiam. A tia não vai ler, mas eu quero que vocês leiam. E a gente vai responder a atividade 1, que pergunta: como era a vida das crianças na África de acordo com o autor do texto? Que é esse que eu pedi para que vocês lessem. Vocês vão dizer, de acordo com o texto, como é que era a vida dessas crianças. Depois, diz: a vida das crianças na África era parecida com a sua vida de criança de hoje? Sim ou não? Você vai colocar, tá bom? Vamos lá. Até agora nós ficamos na página 57. Vamos para a próxima aula.